Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai conhecer o algoritmo do método da decomposição LU. Recapitulando um pouco, lembrem-se que no mecanismo da decomposição, no método da decomposição LU, a gente tem uma matriz de coeficientes A, um vetor X, onde a gente vai tentar solucionar, e B, um vetor de termos independentes. Usando o método da decomposição LU, a gente vai encontrar uma matriz triangular inferior L e uma matriz triangular superior U para fazer a seguinte combinação. Fazer LY igual a B, com o L que nós encontramos anteriormente. A partir do Y encontrado, nós vamos fazer UX igual a Y, com o U que foi encontrado anteriormente. Então é isso que nós vamos encontrar no nosso algoritmo, ok? Que está descrito neste caderno de Júpiter. Então vamos começar. Basicamente, o método da decomposição LU, eu expliquei para vocês formalmente, a gente tem uma formalização, mas se nós formos olhar essa formalização, a matriz U, aquela matriz triangular superior, ela é idêntica à matriz triangular superior resultante da eliminação de Gauss. Ou seja, nós poderíamos usar o algoritmo que a gente desenvolveu para eliminação de Gauss para encontrar os coeficientes de U, já que ela é idêntica a essa matriz triangular superior. Outra propriedade é que os elementos da parte inferior, abaixo da diagonal principal da matriz L, ou seja, os elementos da minha matriz L, eles são os multiplicadores utilizados durante a eliminação de Gauss. Ou seja, L e J é o multiplicador que eliminou o A e J. Então, se L21, L31, L22 nesse exemplo, eles seriam os multiplicadores que nós usamos para eliminar a própria posição. Então, o que nós podemos fazer? Usar Gauss para encontrar a parte superior, triangular superior, e guardar os multiplicadores na parte inferior. E a gente pode usar a mesma matriz de coeficientes. Por quê? Lembra, a matriz L, ela é uma matriz triangular inferior com a diagonal principal unitária. Se a gente já sabe que os elementos são unitários, nós não precisamos guardar esses elementos. E a parte superior nula. A matriz U, ela é uma matriz triangular superior. Mas ela não contém os elementos da matriz L. Então, numa mesma matriz, uma combinação, eu poderia armazenar os meus coeficientes U e os meus coeficientes L. Então, é prática usual armazenar os multiplicadores na porção inferior da matriz de coeficientes, substituindo os coeficientes à medida que eles são eliminados. Os elementos da diagonal de L não precisam ser armazenados, pois entende-se que seus valores são unitários. A forma final da matriz de coeficientes será a mistura de L e de U. Como é que fica a utilização do método da decomposição LU para encontrar os coeficientes em U? Nesse caso, é bem parecido com Gauss. O que nós vamos fazer? Nós vamos andar em K, são as minhas linhas, andar em I, que são as minhas colunas. Se aquele elemento já estiver eliminado, eu passo.
Se não, eu calculo lambda, que é o elemento que eu quero eliminar, dividido pelo meu elemento da linha pivotal. E aí eu substituo aquela linha toda, a linha que eu quero eliminar, por ela menos o multiplicador vezes a linha pivotal. Então é Gauss. Eu não vou explicar novamente Gauss, mas vocês podem recordar um vídeo que eu fiz sobre o algoritmo de Gauss. Nós vamos fazer uma seguinte modificação no Gauss. A gente não precisa calcular B, uma vez que o U aqui não depende do B, certo? E agora, aquele elemento que era zero, inclusive no algoritmo de Gauss nós não utilizávamos, nem apagávamos ele, não substituía, a gente não substituía, agora a gente vai substituir. E lá a gente vai colocar o valor do multiplicador que eliminou. Então aqui eu eliminei com o multiplicador lambda, e esse multiplicador ele é guardado na posição em K. Então, se eu estou eliminando essa mesma posição vai ser usada para eliminar o coeficiente. Vamos dar uma olhada no algoritmo. Tem importação da biblioteca, NumPy. Tenho aqui a decomposição LU, que vai retornar um vetor A. Esse vetor A de coeficientes vai ter uma porção com os U's e uma porção com os L's. O K lá de Gauss, linha. O I lá de Gauss, coluna. Eu sempre verifico se já não é zero. Salvo lambda. Transformo a linha e elimino aquela posição. E aquela posição que foi eliminada vai receber o lambda. Então, essa posição que foi eliminada aqui vai receber o lambda. Essa transformação faz o quê? No final, eu terei as posições finais do método de Gauss. Esses serão os meus U's. Vocês vão ver que a nossa formalização encontra o mesmo resultado, tanto por Gauss quanto pela nossa formalização. Ela é a formalização do método de Gauss sem o cálculo da matriz de coeficientes B, sem interferir na matriz de coeficientes B. Eu vejo que a gente não está interferindo nessa matriz. Guardei calculei Gauss, linha por linha. Guardei os lambdas, eu tenho uma matriz A, que é a minha matriz L e U. Essa matriz vai ser usada depois para ser resolvida, né? Eu vou dar como entrada o A, que eu calculei anteriormente na decomposição LU, e o B, que é dos meus termos independentes, que não foi modificado, porque esse aqui não é o método de Gauss. É uma adaptação do método de Gauss. A gente só está interessado nos coeficientes. Certo. Uma vez que eu tenho essa matriz A, eu vou para a fase de resolução. Então, vejam que na fase de resolução eu faço LY igual a B, e depois o x igual a y com esse y que foi resolvido anteriormente. Como que fica no algoritmo? Considere agora o procedimento para a solução LY igual a B, pelas substituições sucessivas. Lembra que como ela é uma matriz triangular inferior, eu faço pelas substituições sucessivas. No método de Gauss, nós utilizamos direto as substituições retroativas. Aqui também a gente vai usar, mas vai ser um segundo passo. Quando eu faço LY igual a B, o L é matriz triangular inferior, então eu resolvo pelas substituições sucessivas.
Se vocês forem olhar o slide 13, a gente tem uma explicação, formalização das substituições sucessivas, tá? Essa é a formalização. A gente tem no slide 13 também uma, que é igual. A única diferença aqui é que ele está evidenciando que a gente vai resolver para um y. Então, eu vou resolver para o yk do k de 2, 3 até n. Se vocês olharem o slide 13, vocês vão ver que tem uma divisão dividido pelo A e I, que é a mesma coisa que o L e I, ou seja, o elemento da diagonal. Como nós estamos usando aqui a matriz L, após a decomposição, os termos, os coeficientes dessa diagonal, eles são todos uns. Então, não preciso dividir aqui novamente, não preciso adicionar uma operação de divisão. Eu sei que a diagonal principal, os coeficientes são valor 1. Então, se eu colocar aqui dividido pelo L e I, ou seja, L00, L1, L22, não vai fazer diferença. Então, por isso que na formalização aqui, que depois vai virar o algoritmo, a gente não tem essa divisão. Basta lembrar. Lembre-se que L e I é igual a 1. Ok? Como é que fica esse algoritmo? A gente está usando a transformação desse somatório num produto de matrizes, né? Usando o DOT. Então, fica assim. Y0 recebe B0, ou seja, eu vou usar o B0 para guardar também a resolução de Y. O Y0 ele recebe B0. Por que Y0 recebe B0? Vamos voltar lá para a formalização, no slide 13. Formalização do slide 13. Por que Y0 recebe B0? Sistema triangular inferior. Substituições sucessivas. Lembra que eu falei? Tem um A e I aqui. Como o meu L ele é igual a 1, todos os coeficientes que eu colocar aqui vão ser 1. Então, eu formalizo apenas isso daqui. Ok? Então, se eu tenho lá o meu x i igual a 0, como é que vai ficar aqui? x0 vai ser igual a b0. Ok? Como aqui é 0, vai ficar menos 1. Então, isso aqui é 0. Então, para qualquer execução desse algoritmo, o x0 ele vai ser igual ao meu b0. Ou, como a gente está lá no algoritmo, o y0 vai receber o meu b0. Vamos voltar. Então, como sempre y0 vai receber o b0, então a gente já pode dizer que nosso algoritmo já calcula isso. Para o k entre 1 e n, então na verdade de 1 até n-1. Então o que ele vai fazer? O yk a partir do 1, né? Já que a gente já calculou o y0, vai receber o bk, seria o b1 menos o produto, esse produto aqui, tá? Produto de quê? Se a gente for expandir esse somatório, a gente vai ver que tem já uma formalização. Para o y0 vai ser b0, para o y1 vai ser b1 menos a10 y0,
Para o y2 vai ser b2 menos a20 y0 menos a21 vezes y1. Então, gente, vocês precisam expandir isso aqui para poder entender como que funciona esse produto. Quando eu calculo esse produto, eu estou fazendo nada mais nada menos do que expandindo esse somatório. Então, aqui eu vou fazer o produto da matriz que contém os índices A de K até 0 até K e o Y de 0 até K. Então, se eu botar, por exemplo, aqui, Y1, então aqui vai ser a matriz, a parte do vetor, né? Que vai do A1, 0, tá? Como K é 1, é sempre n-1. Então, ele vai do 0 até o 0. Então, eu só vou ter uma porção da matriz, que vai ser A, 1, 0. Produto com o Y, que vai do 0 até o 1, mas é n-1, então vai do 0 até o 0. Então, esse primeiro seria Y0. Então, seria o primeiro, quando K é igual a 1, seria A10 e Y0. Ok? Quando Y for igual a 2, então vai ser o produto do A2 do 0 até o 1. Então vai ser o A20 e A21. Produto com o Y do 0 até o 1, porque o K vai ser 2, é n-1 aqui, então vai ser 0 e 1. Então seria Y0 e Y1. Ok? Essas são as substituições sucessivas, ou seja, a gente vai encontrar o valor de Y. Depois que nós encontrarmos o valor de Y, a gente vai fazer o X igual a Y. Tá? E aí a gente vai usar o método das substituições retroativas que nós já fizemos anteriormente. Então vamos ver como que virou um algoritmo. Eu vou passar o A, como eu já disse, é a mistura dos coeficientes U e L calculados anteriormente. O N vai ser o tamanho. No caso, para essa entrada aqui vai ser 3. Então, onde tiver N aqui vai ser 3. Tá? Então, vamos lá. Vou separar aqui o código para a gente entender bem. Esse primeiro loop aqui, ele calcula o Y, substituições sucessivas. Pessoal, uma coisa que a gente precisa observar. O B, ele está sendo usado para armazenar o Y e o X. Então, esse B aqui é como se a gente estivesse fazendo Y, resolvendo Y, tá? Só que para economizar no espaço, a gente usa o mesmo B, uma vez que ele só é utilizado uma vez, tá? A mesma coisa aqui, o B, quando a gente diz BK, ele está sendo usado para guardar o X das substituições retroativas. Essa parte do código calcula substituições retroativas, essa parte do código calcula substituições sucessivas, tá? Então é importante notar que o B guarda essas informações. Certo? Aqui tem uma explicação, tá? Esse parágrafo está explicando isso que eu acabei de falar para vocês. Então, vejam só, para eu entender esse somatório, de novo, eu vou lá na formalização do slide 13, substituições sucessivas, tá? E aí, a partir de lá, eu vejo que esses índices, eles batem, certo? Quando eu faço esse produto, na verdade, eu estou expandindo aquele somatório da formalização. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui? Para o K de 1 até N, ou seja, se o N é 3, por causa dessa entrada aqui,
o K vai de 1 até 2. Então, eu vou calcular o 1 e o 2. Professor, cadê o B0? O B0 não precisa calcular. Lembra que o B0, o Y0 é sempre o B0? Então, ele sempre vai ser isso. Se a gente está usando o B para guardar o Y, eu não preciso mudar. O valor do B0 já é o Y0. Não precisa ser calculado. E nem preciso fazer aqui Y0 recebe B0, porque a gente está reutilizando o B para guardar. Então, a posição B0 já tem o Y0. Então, aqui, ó, se for do K de 1 até 2, então vai ser B1, vai receber B1, que é ele mesmo, certo? Ou seja, eu estou dizendo aqui que o Y0 vai receber o B, desculpa, o Y1 vai receber o B1. Como eu estou utilizando o mesmo vetor para guardar, B1 recebe B1 menos o produto desses dois vetores. Do A que vai do K, se o K é 1, e aqui também é 1, então aqui ele vai do 0 até o 0. Então vai ser A1, 0, B0, e só isso. Já que o K é 0, já que o K é 1, então ele vai até o N-1. Então vai ser apenas 0. Então vai ser A1, 0, B0. Ou seja, eu vou usar o primeiro valor do B0, que já está calculado, e vou usar um único valor da minha matriz L, tá? Que seria do meu vetor L, que seria essa posição aqui, ó. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 0. Então, eu usaria esse elemento aqui, o L21. Então, para essa primeira execução, esse aqui seria o meu L21 e o B0 eu encontro nos meus termos de dependência. Quando for 2, aqui vai ser B2, recebe ele mesmo, B2, menos o produto. Então, aqui já vai ser do 2, 0 e 2, 1. Já que o K aqui ele é 2, então N-1 vai do 0 até o 1. Então, seria A2, 0, A2, 1. E o B seria 0 e 1. Então, seria B0 e B1. Tá? Vocês podem pedir para imprimir. Vem aqui, eu quero saber o que ele está calculando da minha matriz. Então, você vem aqui, dá um print, certo? E você vai ver o valor desse produto, tá? Ok? Depois que eu terminar a execução desse loop, eu vou ter um novo BK, certo? Se for uma 3x3, eu vou ter um vetor B0, B1, B2. E eu vou para o próximo, tá? Das substituições retroativas. Nas substituições retroativas, vamos lá para o algoritmo. Substituições retroativas. Lembra? A gente já fez isso para o método de Gauss, então não vou explicar muito. Ele também divide pelo A e I. Ok? Ou seja, da minha matriz lá principal, da minha diagonal principal. Eu tenho lá o XI, BI, então é o mesmo somatório. A gente pode expandir esse somatório, a gente já fez isso, tá? Voltando aqui. Então, o que ele faz? Bn-1 é igual ao Bn-1 dividido pelo An-1, N-1. Ele já está calculando o meu
Bn menos 1. Então, se fosse, por exemplo, uma 3x3, eu começaria pelo x2. Depois calcularia o x1 e o x0. O que ele está fazendo aqui é calculando o x2. Por quê? Porque a resolução do x2 ela é direta. Como que é, pessoal, a resolução do x2? Vamos voltar aqui para a formalização. Se vocês forem ver, se eu botar o 2 aqui, x2 é igual ao B2, certo? Lembra que isso aqui é zero, ok? Dividido pelo A e I, que é o que ele está fazendo lá. x2 vai ser igual a B2, dividido pelo A e I. A gente voltar lá no algoritmo. x2, que é o n-1, vai ser o B2, n-1, dividido pelo A e I. A2, 2. Ok? Então, ele já está calculando o meu x2, ou xn-1. Então, quem é que viria o próximo? O xn-2, que é o que o loop vai fazer agora. O laço vai fazer. Ele vai começar no n-2, já que ele calculou o n-1 aqui da forma direta. Certo? Por que eu calculo da forma direta? Porque, pelo método das substituições retroativas, o cálculo é direto, tá? É só dividir esse por esse. E a gente já tem esses dois resultados da matriz B, que é o meu y, e do meu vetor B, e da minha matriz A, que é a matriz dos coeficientes. N-1, N-1. Seria a mesma coisa que eu pegar o 3,3 aqui, tá? Então, para cada elemento, n-2, aqui seria para resolver o x2, por exemplo. O x1, desculpa. Aqui a gente resolve o x2, o próximo seria 3 menos 2, que seria o x1. Então, x1 vai ser x1 menos o produto disso daqui, tá? Dividido pelo AKK. Então, aqui eu tenho uma divisão pelo índice, tá? da diagonal principal, porque como a gente está trabalhando em cima da parte da matriz U, a diagonal dela não é nula. A diagonal dela, né, não é nula. Então, a gente vai usar todos esses coeficientes, o 3,3, o 2,2 e o U, o 1. Então, naquele mesmo esquema, produto de quê? Se aqui é 1, então aqui ele vai do 1 até o 2, do 2 até o n. Se o n é 3, então ele vai do 2 até o 2. Então aqui vai ser A1, 2. E o B, se aqui é 1, ele vai ser 2 até o n, que é 3, que é menos 1. Então vai ser B2, certo? Dividido pelo A1, que é o elemento da diagonal principal. Tá? Substituições retroativas, eu expliquei sobre isso no vídeo passado do algoritmo da eliminação de Gauss. Quando eu terminar essas substituições, no caso se for uma 3x3, o x2 vai ser calculado aqui, o x1 e o x0 vão ser calculados aqui e colocados no próprio B. Eu vou ter um B com esses novos valores, de x2, de x1 e de x0. E aí eu retorno esse B. Ok? Para resolver, usei aqui NP Array, uma 3x3, o K NP Array, um vetor de termos independentes. Eu resolvo LUDecomp, usei minha matriz A. Vejo que eu não coloco B porque não precisa, não é Gauss completo, né?
Eu só preciso dos elementos dos coeficientes, dos u's, e depois eu resolvo passando o z, que seria esse vetor com a união de u's e l's, e o k, que é dos meus termos independentes. Resolvendo tudo, mando imprimir o valor de x, que seria o meu b, um vetor. No caso desse 3x3, eu teria o x2, o x1 e o x0. Tudo bem? Então, para que vocês entendam bem, isso vai ser preciso mais para frente, vocês podem imprimir os valores, tá? Imprimam aqui os multiplicadores, imprimam o produto, façam na mão, ou compare os que já estão resolvidos nos slides, vocês podem comparar, né? Quais são as partes do meu vetor LU que ele está pegando para calcular esse produto. Esse produto, a resposta dele é a mesma coisa que a expansão daquele somatório da formalização? Vocês vão comparar, vão lá, faz a formalização, expande, substitui os valores, vocês vão ter um valor. E manda imprimir aqui o resultado para ver se bate com o valor da formalização. Tá? Eu já fiz aqui, consultei todos os índices e está tudo certinho com esse algoritmo com relação à formalização. Substituição sucessiva e substituição retroativa. Ok? Então é isso. Obrigado. Façam os exercícios e até a próxima.